Olá, eu sou Andrei Bedeni e hoje nós vamos investigar os jeitos mais bizarros e engraçados de se censurar animes e desenhos. Como você sabe, a animação japonesa costuma ter cenas com muita luta, muita porrada, muito sangue, uso de armas de fogo, uso de espadas, cigarros ou cenas que são consideradas muito sensuais para crianças assistirem. No Japão esse tipo de coisa é normal. Lá isso passa na televisão para crianças, adolescentes e nada disso gera polêmica, porque, bom, é a cultura deles. Mas quando esse mesmo desenho vai passar em uma televisão nos Estados Unidos, eles preferem tirar o sangue da cena, trocar a arma de fogo por uma pistola de água, trocar uma espada por uma bexiga e que tal transformar canecas de chopp em canecas cheias de leite? Países diferentes têm culturas diferentes, então muitas coisas que são aceitáveis no Japão não são aceitáveis nos Estados Unidos e em outros países. E por isso que muitas coisas acabam sendo censuradas. Mas algumas censuras são tão bizarras que parecem até montagem. Fala sério! Mas calma que tem muita coisa pior que isso. Eu até preparei uma lista aqui cheia de cenas bizarras para mostrar para vocês. No vídeo de hoje vamos ver os jeitos mais bizarros de se censurar animes e desenhos. E falando em animes, esse vídeo é um oferecimento do jogo Saint Seiya Awakening, o melhor jogo de RPG que já foi feito de Cavaleiros do Zodíaco. Monte sua equipe de 6 cavaleiros e se prepare para incríveis batalhas. Saint Seiya Awakening é um RPG de estratégia com gráficos 3D de alta definição que usa a mesma trilha sonora da série e sim, é um jogo oficial licenciado por Masami Kurumada. E lembrando que durante esse mês de junho estarão rolando várias surpresas e invocações temáticas exclusivas. Pegue suas gemas avançadas e tente invocar a deusa Athena. Se você tiver sorte, você pode conseguir achar cavaleiros como Shun de Andrômeda, ou até personagens inéditos como a Pandora. Acesse o jogo todo dia para ganhar a bênção do Cavaleiro de Câncer. Ele vai te dar presentes que vão te ajudar muito na sua jornada. Saint Seiya Awakening é uma verdadeira obra-prima e você não pode ficar de fora dessa. Então baixe já o jogo, experimente e sinta a emoção de ser um Cavaleiro de Athena. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Bom, existem diversos motivos de por que censuras acontecem e provavelmente a maioria delas vai estar relacionada com aquilo que chamamos de diferença cultural. Como eu já disse, países diferentes têm culturas diferentes. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só para dar um exemplo simples, dessa diferença cultural. Por exemplo, no Japão, pesquisas mostraram que em média 50% dos casais não fazem sexo. Então colocar cenas eróticas, cenas mais sensuais nos animes é uma forma de tentar incentivar os casais a fazerem mais sexo e uma forma de tentar fazer as crianças crescerem mais, digamos, interessadas nesse assunto. Talvez seja por isso que eu gostava tanto de Love Hina quando eu era criança. Bom, já quando você vem para os Estados Unidos, você tem uma outra realidade. Nos Estados Unidos, a média dos casais que não fazem sexo é muito menor. Além disso, a gente tem uma sociedade que é muito mais conservadora. Então, os canais de TV nos Estados Unidos, eles não vão querer colocar cenas mais sensuais, mais eróticas, passando em desenhos infantis. Um exemplo engraçado disso aconteceu com o anime Yokai Watch. Tem uma cena que as crianças ficam acordadas até tarde para assistir um programa de mulheres de biquíni. Mas aí, sem querer, alguém bate no controle remoto e muda de canal para um programa de homens sarados levantando peso. Já na versão que foi censurada, as mulheres ganharam roupas maiores. E quando, sem querer, eles mudam de canal, aqui aparece um programa de culinária. E quando a gente fala de censuras em animes, é muito comum a gente ver pessoas falando que a culpada disso tudo, a culpada de ter feito todas essas censuras bizarras,
foi a 4Kids Entertainment. A 4Kids Entertainment foi uma empresa que ficou famosa por licenciar os direitos de várias animações japonesas para os Estados Unidos. Foi ela quem trouxe, por exemplo, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Shaman King e várias outras séries. Várias das censuras que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo foram feitas pela 4Kids. Basicamente, ela era uma intermediária entre os estúdios no Japão e os canais de televisão nos Estados Unidos. Então assim, a 4Kids comprava os direitos de licenciamento de um anime e aí ficava responsável por dublar esse anime, negociar com os canais de TV para ver em qual canal de TV o anime ia passar e a pior parte, censurar as cenas. Como nessa cena aqui de Pokémon, na versão original, se você olhar, né, parece que eles estão fazendo tipo uma saudação nazista. Mas na versão americana, eles acabaram modificando a cena, só por garantia, né, para não dar nenhuma polêmica. Mas será que essas censuras foram realmente culpa da 4Kids? Em um painel que rolou na Fan Expo Canadá em 2019, Eric Stewart, que foi inclusive o dublador do Brock nos Estados Unidos e que trabalhava nos bastidores da 4Kids, ele explicou o seguinte: There's a lot of things that don't cross over culturally. You know, the Japanese didn't have the same sensitivities that we did in our country. And also, we have rules in America on Saturday mornings between the hours of 6 and 12, and they're dictated by the network, not by the production company. So we would submit every show, every script, and they would review it within their network and say, cut that out, take that out, change that cigarette to a lollipop. So where everybody's like, oh, you guys did this, you guys did that. But the other thing is, by being able to be on network television, you have things like this. Então, como vocês viram o próprio Eric Stewart dizer, a maioria dessas censuras foram exigidas pelos próprios canais de televisão. O problema é que algumas dessas censuras não faziam o menor sentido. Como por exemplo nessa cena em Dragon Ball, que eles só pediram para trocar a cor da calcinha da Bulma de branca com bolinhas para rosa. Vai ver, os diretores de TV não gostam de calcinha branca? E bom, já que a gente tá falando de calcinha, vamos aproveitar e já começar a nossa lista com aquele assunto que é mais polêmico. Número 1. Nudez e cenas sensuais. Em Sonic X, a personagem Rudy ganhou um novo decote e ainda teve seu corpo pintado para não parecer que ela tem seios grandes. Algo parecido aconteceu em One Piece. A personagem Nico teve seu decote censurado para os seus peitos não ficarem tão à vista. Já em Sailor Moon, na versão original tem uma cena da Serena tomando banho que mostra que a água da banheira é meio transparente, mas na versão censurada a água foi completamente pintada. Nessa outra cena aqui, a Serena tá relaxando na banheira e na cena original dá pra gente ver a parte de cima dos seus seios. Mas na versão que passou nos Estados Unidos, eles colocaram muito mais espuma na banheira pra cobrir bem o seu corpo, né? Outro anime que sofreu várias censuras por causa disso foi Yu-Gi-Oh! A personagem Yuzu ganhou roupas novas. Isso também aconteceu com a saia da Tori. Repare que nas censuras as saias sempre ficavam mais longas. E em Yu-Gi-Oh! Também rolou uma alteração na roupa da personagem Lady Arpia. O corpo dela foi pintado para não parecer que ela estava pelada. Bom, uma das coisas que os canais de televisão nos Estados Unidos eram mais rigorosos eram com cenas que pudessem ter algum tipo de conotação sensual ou conotação mais erótica. No episódio final de Sailor Moon Stars, a Serena, ela assume uma forma espiritual. Parece que ela fica pelada, né? Tipo, parece que o seu corpo fica completamente liso. Tem até uma cena depois que ela conversa com a Rainha das Estrelas e dá pra ver que as duas personagens parecem peladas, mas elas são tipo seres espirituais. O corpo delas é completamente liso, nem umbigo elas têm. De qualquer forma, para evitar, maiores polêmicas, essa cena acabou sendo censurada em vários países, incluindo Estados Unidos, Itália e Coreia do Sul. Na versão editada nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, a Serena aparece usando tipo um vestido branco e as cenas ganharam muito mais brilho que a versão original do Japão. Mas não pense que só mulheres eram censuradas não. Tivemos cenas em que homens também foram censurados. Isso aconteceu, por exemplo, em Dragon Ball, como nessa cena aqui
aqui que eles encheram a banheira de água. E tivemos até cenas que animais eram censurados. Esse aqui foi um dos casos que eu acho mais engraçados. O personagem, que no caso, como você pode perceber, é um golfinho. Na versão original, quando ele aparece de costas, a gente pode ver os traços que formam a sua bunda. Mas na versão americana, a bunda foi censurada. Parece até piada, né? Censuraram a bunda do golfinho. Se bem que, pensando bem, aquele golfinho tinha uma bundinha bem definida, né, Caveirinha? Número 2, cenas com sangue. Bom, quem assiste anime sabe que é muito comum a gente ver cenas com muita luta, muita porrada e muito sangue. Principalmente quando rolam cenas de lutas, é muito comum os personagens lutarem, darem porrada e ficarem cheios de sangue. Tem episódios até que rolam um verdadeiro banho de sangue. Bom, remover totalmente o sangue das cenas daria muito trabalho, então o jeito mais rápido e mais fácil que as TVs acharam de censurar o sangue foi deixar o sangue colorido. Para remover o sangue de uma cena é muito fácil. É só você pintar o sangue de outra cor e pronto. O sangue vira um suco de uva ou um misterioso líquido azul. Um bom exemplo desse tipo de coisa aconteceu com Naruto. Nessa cena aqui, por exemplo, o sangue fica amarelo. Nessa outra cena, a cor muda para rosa. E repare que o sangue chega até a brilhar. Outro anime que sofreu muito com esse tipo de censura foi Cavaleiros do Zodíaco. O sangue já foi preto, o sangue já foi roxo, o sangue já foi azul claro e teve até uma cena com sangue azul escuro. Falando em sangue com cores estranhas, já tivemos cenas que o sangue ficou verde. Vai ver, o sangue ainda não estava maduro, entenderam? Sangue verde, maduro. Você é retardado por acaso? Um fato interessante em Dragon Ball é que em várias cenas o sangue acabou sendo camuflado. Ao invés deles pintarem o sangue de outra cor, o que eles fizeram foi pintar o sangue para parecer que era a sombra do personagem. Aliás, Dragon Ball tem várias cenas que isso aconteceu, como nessa cena aqui, ou nessa outra cena aqui, por exemplo. E falando sério, já que vários canais de TV pediam para censurar o sangue, fica muito melhor você fingir que ali é uma sombra do que você fingir que o personagem tem sangue roxo, sangue azul, sangue verde. Outra alternativa que era muito usada era fazer o sangue desaparecer completamente da cena. Isso aconteceu muito em One Piece. Perceba que o sangue foi totalmente removido. Ah, e falando em One Piece, aqui tivemos um caso onde o sangue foi substituído por um band-aid. O que até faz sentido, né? Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente é criança e faz um machucado, começa a sangrar, é normal o seu pai, a sua mãe ou a sua avó vir e colocar um band-aid em cima disso. O que não é normal foi o que fizeram em Detetive Conan. Na cena original, um personagem foi assassinado e a sala e as paredes estão cheias de sangue. Mas na versão censurada, eles deram um jeito de pintar as paredes e aí parece que o personagem estava tirando uma soneca e acabou de acordar. Caveirinha, tô com sede, me traz um copo de água? Não! Bom, continuando, vamos para o próximo tópico. Número 3, cenas com bebida alcoólica. Bom, todo mundo sabe que bebida alcoólica é proibido para menores de idade. Então aqui nesse caso, até faz sentido que os canais de TV queiram esconder as bebidas alcoólicas das crianças e queiram transformar essas bebidas em algum outro tipo de coisa que não se pareça com álcool. Mas se você vai censurar uma cena que tem bebida alcoólica, pelo menos faça isso direito. Em One Piece rolaram várias alterações. E algumas até ficaram boas, como nessa cena onde uma taça com vinho virou uma taça com água. Ou nessa cena onde a cor roxa do vinho ficou laranja, para parecer que é um suco. Mas tivemos casos engraçados, como essa cena aqui em um bar, onde as canecas de chopp viraram canecas cheias de leite. É um pouco estranho a gente ver pessoas num bar tomando leite. Já em Pokémon aconteceu uma coisa um pouco diferente. Ao invés deles mudarem a cor da bebida, eles mudaram direto o copo que o personagem está segurando na mão. Igual essa cena aqui, que o Giovanni está segurando tipo uma taça, mas na versão censurada parece que ele está só segurando um copo de suco. Em Pokémon, as mudanças até ficaram legais. Já em Sonic X, as censuras foram um pouco mais bizarras. Um exemplo bem engraçado é essa cena onde uma garrafa de vinho virou um salame?
Nessa outra cena aqui, todas as bebidas da prateleira do bar foram substituídas por outros produtos. Parece que agora eles estão vendendo chocolate e batata frita. E teve também essa cena onde a cor das bebidas foram mudadas para laranja e preto. Será que aquele preto é Coca-Cola ou é Pepsi? E para terminar esse tópico com bebidas alcoólicas, vamos falar de Yu-Gi-Oh! GX. Nesse anime tem um personagem chamado Sr. Huffington. Na versão original, ele é o dono de uma empresa que vende saquê, que, caso você não saiba, saquê é um tipo de bebida alcoólica muito comum no Japão. Só que quando o anime chegou nos Estados Unidos, os canais de TV pediram para que isso fosse mudado. E daí, ao invés do personagem vender saquê, ele passou a ser dono de uma loja que vende molho de pimenta picante. E o mais bizarro é que tem cenas que ele aparece servindo molho de pimenta e até bebendo molho de pimenta. Será que isso é bom mesmo? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Número 4, cenas com cigarros e drogas. Esse aqui é até um caso interessante, porque até pouco tempo atrás era permitido que personagens aparecessem fumando em desenhos animados. Com certeza você deve se lembrar disso por causa dos Looney Tunes ou até por causa dos Flintstones, que inclusive na primeira temporada foram patrocinados por uma marca de cigarro. Bom, mas quando chegamos nos anos 90, as coisas mudaram. E agora os canais de TV não queriam mais que os personagens aparecessem fumando. O anime que mais sofreu com esse tipo de censura foi One Piece. Inclusive, em algumas versões, o cigarro e a fumaça foram removidas totalmente da cena. Mas também tivemos cenas onde só o cigarro foi retirado, mas a fumaça continua saindo pela boca do personagem. Isso era bizarro, porque daí ficava parecendo que o personagem, sei lá, tava com frio, ou sei lá por que ele ia ficar soltando fumaça pela boca. Não faz sentido. Em One Piece também rolaram umas censuras meio bizarras, que chegavam até a ser engraçadas, como por exemplo, quando os cigarros foram substituídos por pirulitos. Calma, gente, é só um pirulito. Número 5. Cenas com armas de fogo. Antigamente era muito comum a gente ver personagens usando armas de fogo. Um bom exemplo disso, né, é o novo Looney Tunes, que assim, antigamente era comum a gente ver o Eufrazino usando uma espingarda. Mas agora, no novo reboot dos Looney Tunes, o Eufrazino não usa mais espingarda e nem nenhuma arma de fogo. Os canais de TV nos Estados Unidos passaram a ser cada vez mais rigorosos com esse tipo de coisa, principalmente a partir dos anos 2000. E com isso, muitos animes precisaram ter cenas censuradas. Em Zatch Bell, a arma desse personagem acabou sendo trocada por tipo uma pistola de água. Aliás, One Piece era um anime cheio de cenas com personagens usando armas de fogo que também acabaram virando pistolas de água. Teve até essa cena que parece que a arma de fogo foi trocada por uma espécie de chuveiro. Eu sei lá o que é isso. O que tá olhando? Vai encarar? Eu tô armado, hein? Chuveiro. Um outro jeito muito comum de censurar cenas com armas de fogo era tirar a arma e deixar os personagens só assim, apontando os dedos e fazendo arminha com a mão. O que tá olhando? Vai encarar? Eu tô armado, hein? Número 6. Cenas com barras pretas e imagem borrada. Esse talvez seja o jeito mais bizarro de censurar animes e desenhos. Porque quando você olha, parece que foi uma censura meio preguiçosa. Tipo assim, mudar a cor do sangue, mudar uma arma de fogo pra uma pistola de água, mudar um cigarro pra um pirulito. É de certa forma engraçado e passa a sensação que, pelo menos os editores dos canais de TV, os caras se esforçaram pra censurar e se esforçaram para deixar a coisa mais legal pra gente assistir. Parece que eles realmente se preocuparam com o público. Agora, quando eles colocam só uma tarja preta, uma bola preta ou só borram a imagem, aí não dá, né? Quando você vê isso, parece que a coisa foi feita meio que de qualquer jeito. Fica parecendo uma censura meio amadora, de tão ridículo que o negócio é feito. Por exemplo, no anime Terraformers, isso acontece em quase todas as cenas que tenham muita violência. E daí
Aí assim, existem várias situações que colocar uma tarja preta, uma bola preta, não vai prejudicar tanto a história. Como nesse caso, que eles quiseram esconder o cigarro e o personagem fumando. Ou nessa cena aqui, que eles quiseram esconder a personagem pelada tomando banho. Esses são casos que eles censuraram, usando uma tarja preta e tal, mas você consegue assistir e entender o que está acontecendo. Você vê ali o barulho da chuva, da água do banho. Você vê o barulho da água, você vê que tem um chuveiro, você vê que parece um banheiro, então você já deduz que a personagem está tomando banho. Mas existem outros casos que fazer isso estraga completamente o contexto da cena. Como nessa cena que um personagem acabou de arrancar a cabeça do outro. Na cena original você consegue ver que isso aconteceu, mas na versão censurada você só consegue ver duas bolas pretas. Isso acaba deixando o público muito confuso, porque daí a gente assiste a cena, mas não consegue entender o que está acontecendo. Você olha pra isso e pensa, o que será que aconteceu? Será que ele venceu a luta? Ou será que ele tá se preparando pra soltar um Kamehameha? Você é retardado por acaso? Já em países como a Tailândia, eles não colocam uma barra preta nem uma tarja preta, eles só borram mesmo e dane-se. Várias cenas envolvendo sangue, cenas envolvendo bebidas alcoólicas ou cenas consideradas eróticas e sensuais recebem esse borrão na imagem. Aliás, qualquer cena que mostrasse personagens de biquíni já eram consideradas sensuais e sempre eram borradas. Existem até alguns casos bem bizarros, como essa cena do Goku sem camisa que acabou sendo borrada. E olha essa cena que eles só borraram a parte de baixo da menina, enquanto o personagem masculino ficou livre de censura. Falando nisso, Sailor Moon foi um anime que sofreu muita censura na Tailândia. Várias cenas das personagens usando biquíni foram borradas. E na Tailândia, eles não fazem isso só com anime não. Até desenhos como Bob Esponja tiveram cenas borradas, como essa cena aqui que eles borraram para não mostrar a Sandy usando biquíni. Bom pessoal, ao longo desse vídeo eu quis mostrar para vocês vários tipos diferentes de censuras que os canais de TV fizeram com animes e desenhos. Algumas censuras eu diria que até foram necessárias, algumas censuras vocês viram que não faz o menor sentido e algumas censuras que acabaram até estragando o contexto da cena. É lógico que existem muito mais casos de censuras, casos até talvez mais engraçados que esses que eu mostrei, mas eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, né? Então eu vou terminando por aqui. Se você lembra de mais algum caso de censura bizarra, engraçada, que eu não comentei, não mostrei nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E aproveitando, eu quero indicar para vocês os últimos vídeos que saíram aqui no canal. A treta que rolou no desenho do Scooby-Doo e os piores disfarces dos desenhos animados. Eu sou Andrei Bedeni e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!